Olá, bom dia, Alexandra Ferreira. É isso mesmo, vamos falar sobre Moçambique numa altura em que tomou posse o novo presidente. É já a seguir. Moçambique tem um novo presidente desde a semana passada. Um dos primeiros desafios de Filipe Nyusi, que sucede a Armando Guebuza, é restabelecer o diálogo com a Renamo, o principal partido da oposição, que ameaça criar uma república autónoma. Inicia-se assim um novo ciclo político, numa altura em que a economia moçambicana é uma das que mais crescem no mundo, acima de 7%. No Comissão Executiva de hoje, analisamos os riscos e as oportunidades para as empresas portuguesas em Moçambique. Como habitualmente às quintas-feiras, contamos com a análise de João Caiado Guerreiro e Manuel Alegria. Connosco está também Miguel Félix António, na qualidade de membro da direção da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique. Sejam muito bem-vindos. Miguel Félix António, comece por si. A instabilidade política é, de facto, um dos grandes riscos em Moçambique nesta altura. Eu penso que a instabilidade política é sempre um risco em qualquer ponto do mundo. Mas em Moçambique, neste momento, de facto, é um fator que não deve ser menosprezado e que tem que ser incorporado na análise que se faz da situação política-económica. De qualquer forma, Será um dos grandes desafios do novo Presidente, é conseguir restabelecer o diálogo? Esse é um dos, não é? É um dos grandes desafios. De qualquer forma, eu integro esta proclamação do Presidente da Renamo no contexto do processo negocial que tem vindo a decorrer e que até começou com o Presidente Guebuza, porque não vejo que haja grandes possibilidades de haver uma ruptura em termos institucionais. Aliás, o próprio Presidente da Renamo, quando põe esta questão da República Centro-Norte, não é propriamente, não está a advogar a independência do país, está num meio termo, está até a comparar, já vi essas comparações feitas com o que se passa em Portugal, com os Açores e com a Madeira, portanto uma espécie de região autónoma. Eu integro isso no processo negocial, não penso que, e penso que isso era uma menos-valia para Moçambique. Penso que Moçambique, nós aprendemos, eu aprendi na escola primária, que é 8 vezes maior do que Portugal, é um território que, para que as suas potencialidades sejam postas ao serviço dos moçambicanos, que não ganharia agora com uma instabilidade política, e penso que qualquer um dos dois, quer o Presidente Nyusi, quer o Presidente da Renamo, que é um partido que está legalizado e que tem representação... Mas que não reconheceu o resultado das eleições? Pois, pelo menos suscitou reservas e fez com que os deputados não tivessem tomado posse. Há 4 anos isso tinha também já acontecido e depois acabaram por tomar posse mais tarde. Espero que reine, digamos, entre os dois um espírito, que é esse que tem vindo a acontecer, de capacidade de entendimento. Evidentemente que a situação em Moçambique, e nós muitas vezes não podemos vê-la com os olhos com que se vêem os regimes ocidentais, democracias pluralistas instaladas e com tradição. Temos que ver com outro, digamos, com outro olhar. De qualquer forma, penso que Moçambique conseguiu ultrapassar uma série de dificuldades e estou convencido que as vai conseguir ultrapassar, até porque a necessidade que têm de conseguir ultrapassar essas dificuldades, estou convencido que vai ter que promover um entendimento. Moçambique é hoje, apesar de ter subido a alguns lugares no ranking, ainda está como o 10º país mais pobre do mundo. Sim, é um dos países Ora, mais pobres. Isto implica que, de facto, tenha que haver uma capacidade de entendimento e é isso que eu penso que os moçambicanos exigem dos líderes políticos e o próprio presidente, o novo presidente, no seu discurso de tomada de posse, deu para mim sinais claros de que procurará esse entendimento e, portanto, não deixará que as fissuras que existem se possam agudizar neste momento. Manuel Alegria, que análise faz da situação? Como é que poderá evoluir a situação política em Moçambique? Pois, antes de mais, muito bom dia. Depois também queria felicitar o João, faz hoje anos,
Portanto, desejar-lhes os meus parabéns. Não é... E depois, em relação à sua questão, e completando aquilo que o Miguel disse, eu entendo o seguinte. Nesta tomada de posse e nesta mudança de quadro político, a mim a estabilidade é importante, porque no fundo sem confiança, sem estabilidade é difícil a realização de negócios que deem um certo conforto ao investidor, mas há aqui que ter em conta outros aspectos. Para já, o presidente Nyusi fez só um pequeno parêntese. Ele talvez penso eu, o primeiro presidente moçambicano que não teve participação direta na guerra. Portanto, digamos que é um homem já com um outro tipo, provavelmente, de mentalidade que não propriamente aquela das armas. Isso é importante porque, em termos de culturas, isto pode influenciar. Depois falou num aspecto que todos nós conhecemos, que é o de ter como prioridade o combate à corrupção. É importante, numa república com aquelas características, em que, no fundo, todos sabemos que esses fenómenos têm algum peso, ele ter posto isto como uma das suas prioridades. Mas eu não posso esquecer que, para além propriamente da estabilidade política, e não nos devemos esquecer que ainda não há muito tempo, 1 ano, 2 anos, Moçambique era motivo de preocupação pela violência, não é? Não sei se recordam, na altura falou-se muito, os raptos, as mortes, que não eram por motivações políticas, era claramente por aquilo que diz o Miguel, um país décimo, exatamente, um dos países mais pobres do mundo, em que, no fundo, muitas das vezes são atos desesperados, mas que não deixam de influenciar. E eu recordo que até houve alguns planos preparados para fazer frente, enfim, parte de Portugal, àquilo que poderia ser a exposição dos seus cidadãos à... Essa questão penso que foi ultrapassada, deixou de se falar no assunto, não sei se os que vivem em Moçambique hoje ainda o sentem ou não, mas eu considero importante que essa situação seja clarificada, seja resolvida, para que não haja esse tipo de estigmas nestas matérias. Depois, portanto, além do aspecto político, eu considero que Moçambique é hoje um refúgio, diria, para os exportadores portugueses que, confrontados com algumas situações complexas, como seja, por exemplo, a crise que se vive em Angola por força da baixa do petróleo, Moçambique é uma alternativa para os exportadores. Aliás, ontem foi publicado um estudo da PwC, pedido à AIP, em que mostra cada vez mais as empresas portuguesas estão a olhar para Moçambique como uma alternativa às situações. E, aliás, isso é visível. Há 4 ou 5 anos, Moçambique era o 35º país como destino das nossas exportações e hoje é o 19º, o que significa realmente que vamos ter aqui nesta altura há mais de cerca de 3.000 empresas. Além do mais, e para terminar só esta primeira intervenção, Moçambique tem neste momento sobre si a visão do mundo no que respeita, por exemplo, à produção de gás natural. E há quem diga que será, no futuro, o 2º país mundial em termos de produção de gás. O que lhe vai conferir, digamos, uma apetência, não é, por parte dos investidores internacionais e também por parte dos países que pretendem realmente fazer negócios. E, entretanto, juntou-se a nós Samuel Fernandes de Almeida. Bom dia. Bom dia. Samuel, o Presidente da República, Cavaco Silva, foi o único chefe de Estado europeu presente na tomada de posse do novo Presidente moçambicano. Isso tem algum significado? Do ponto de vista da política externa moçambicana, tem relevo e foi destacado. Aliás, foi destacado internamente a circunstância, de facto, de, mesmo ao nível da CPLP, e ao nível de vários Estados europeus, a única representação ter sido a portuguesa. E, portanto, obviamente que isso é um aspecto, enfim, meramente simbólico, mas no âmbito das relações bilaterais entre Portugal e Moçambique não deixa de ser um aspecto relevante e que foi destacado internamente. Em relação a, enfim, eu não tive a possibilidade de ouvir as intervenções todas, culpa minha. De qualquer forma, em relação àquilo que foi aqui dito, eu não creio que o atual, ou seja, que do ponto de vista político, que vai haver grandes alterações, ou muito significativas, no quadro político nos próximos anos em Moçambique. As tensões entre os dois principais partidos
diria, são recorrentes, mas num quadro, como foi referido, de posicionamento e de alguma forma de negociação bilateral entre as partes relativamente aos interesses de cada um dos partidos e o seu posicionamento. Este governo, o novo governo, é um governo, segundo o que sei, ainda assim menos politizado, é um governo mais tecnocrata, mais técnico, com menos ligações políticas ou por critérios em que os critérios de escolha não foram integralmente apenas as ligações políticas destes novos ministros. Apenas ficaram 3 ministros do anterior governo. Portanto, há aqui também uma renovação, sendo que um dos ministros mais destacados, o ministro dos Negócios Estrangeiros, é reconhecido internamente como um ministro capaz e que tem desenvolvido um bom trabalho. E, portanto, é verdade que é um país com alguma relativa instabilidade, problemas de corrupção, como o Manel referiu, problemas de violência, mas, comparado até com outros países também da mesma região, pode-se considerar um país relativamente seguro. Segundo o que eu sei, hoje em dia o clima em Moçambique, junto à comunidade portuguesa e em geral, é de bastante tranquilidade. Portanto, depois de um processo eleitoral e mesmo havendo as tensões com a Renamo e com algumas declarações mais inflamadas de La Cama, ainda assim o clima na sua generalidade é bastante tranquilo. E, portanto, aqui colocam-se os quadros, neste quadro do ponto de vista estratégico, coloca-se também, ou podemos discutir as questões relativas ao como é que Portugal se deve posicionar neste país e o potencial que o mesmo tem, nomeadamente em termos de indústrias extrativas e em termos de recursos naturais, naturalmente, nomeadamente com o grande projeto que o país tem, que é a construção de uma fábrica para a liquefação de gás natural. E, portanto, em que representa um investimento que pode rondar só na fábrica de cerca de 40 mil milhões de dólares e um investimento global no país de cerca de 80 mil milhões de dólares. Portanto, estamos aqui a falar, obviamente, de investimentos gigantescos em termos de infraestruturas. A própria Portucel tem em curso um projeto muito significativo em Moçambique, a rondar 1,7 mil milhões de euros só na primeira fase. Portanto, estamos a falar de um país receptor que tem enormes carências, nomeadamente em termos de recursos humanos, em termos de formação, e que também está colocado num quadro do ponto de vista geoestratégico, em termos de relações com a SDAC, em que Portugal, obviamente, tem aqui um papel, não no seio da SDAC, mas em que medida, enquanto um dos países da CPLP, pode ou não pode defender os seus interesses do ponto de vista estratégico, num país que, como o Manel diz, embora possamos depois também falar um bocadinho, é visto como uma alternativa à Angola, mas pouco ou nada tem a ver com Angola. João Caiado Guerreiro, concorda? Moçambique pode ser uma alternativa, mas não tem nada a ver com Angola? Moçambique pode ser certamente uma alternativa e é um país absolutamente independente com o que tem a ver com Angola, está em África. O resto são 2 países diferentes, com tradições diferentes. Eu queria dizer uma coisa que me parece importante, que é estas eleições não trouxeram uma alteração decisiva em Moçambique, mas trouxeram resultados muito diferentes, não é? A Frelimo, que governa desde os acordos de paz de 92, passou de 191 para 144 deputados, perdeu 47 deputados. E estes foram quase todos ganhos pela Renamo, passou de um grupo de 40 e poucos para 89 deputados que não tomaram posse, mas é uma questão significativa. E depois há o Movimento Democrático de Moçambique, que teve mais 17, portanto ficou qualquer coisa como 144, 89, 17, que é uma distribuição muito diferente do Parlamento anterior. E, portanto, é natural que a Renamo queira qualquer coisa mais. Moçambique está em paz há 22 anos. Eu julgo que antes já se sentiria. As eleições terão sido razoavelmente livres, pelo menos é o que dizem os observadores que lá estiveram. Embora num país de 25 milhões de pessoas, eu sei que muita população é jovem, portanto isso mexe um bocadinho nos números, mas só votaram 5 milhões e tal de eleições. Mas o que é que pode ser essa qualquer coisa a mais? Os esquemas que funcionam, mesmo nós, se olharmos para Portugal e para a Europa e para os países desenvolvidos, nós temos esquemas reais a funcionar nas nossas democracias de partilha de poder.
E em Portugal, normalmente, o partido que está no governo não controla as câmaras municipais. Essas são controladas por ETP. Os portugueses não gostam de pôr os ovos todos no mesmo cesto, mas isso é assim em muitos outros países. Portanto, a maioria dos partidos, os 2 ou 3 grandes partidos, têm normalmente acesso a níveis de poder diferentes. Quer dizer, isso que se passa aqui passa-se na Alemanha, passa-se em Inglaterra, passa-se noutros sítios. Quer dizer, na Alemanha, agora estão os 2 grandes partidos numa grande coligação, mas quer dizer, os governos federais depois são diferentes e muitas vezes quem tem a maioria dos governos federais não é necessariamente quem elegeu o chanceler, etc. Em África, eu creio que também é necessário haver alguns esquemas de partilha do poder. E talvez que o presidente moçambicano anterior não fosse a pessoa mais hábil, que não quer dizer que não fosse hábil, mas não fosse a pessoa mais hábil a manter a estabilidade e a manter um certo equilíbrio de poder, que é uma coisa que reconhecidamente o presidente Eduardo Santos faz muito bem em Angola. E este novo presidente, até por ser uma pessoa que já não combateu no mato, já tem outra visão, pode ter esta capacidade de incluir a Renamo ou de dar à Renamo não necessariamente tudo aquilo que ela quer, porque raramente na vida temos tudo aquilo que queremos, mas se calhar uma fatia maior, provável, justificada até pelos resultados eleitorais, não é? Porque a Frelimo com 57% continua amplamente maioritária, mas não é a mesma maioria que tinha antes, não é? Mas toda esta incerteza, alguma incerteza política, não é razão para que as empresas portuguesas não olhem para Moçambique e para as oportunidades de investimento no país? Eu acho que as empresas portuguesas devem olhar para Moçambique e para as oportunidades de investimento no país, que é um país extremamente interessante, mas investir no estrangeiro tem risco. E investir em África tem normalmente mais risco que noutros sítios. E, portanto, isso também tem que ser considerado. Claro que, provavelmente, o binómio risco-recompensa justifica absolutamente investir em Moçambique. Mas quando se investe no estrangeiro, e particularmente quando se investe em países com um risco elevado, tem que se tomar as precauções relativamente ao planeamento do investimento para o fazer reduzindo, tanto quanto possível, a exposição ao risco local. E, por outro lado, tem que estar preparado para, em África, a minha experiência é que ou há capacidade financeira para suportar uns anos maus, se for preciso suportar uns anos maus, ou as coisas podem correr francamente mal, não é? Miguel Félix António, quais são as maiores dificuldades? Deixe-me só, ainda antes, dizer o seguinte, relativamente à questão da relação de forças políticas no ganhou alguns municípios e, portanto, esses municípios serão geridos por eles, não é? Agora, concordo com o João quando diz que pode haver uma maior partilha. Enfim, o Estado em Moçambique ainda tem muita influência, não é? Há muitas empresas públicas, há muito Estado. E eu percebo que um partido, como diz, que alcança 30 e tal % dos votos, se nós vemos como é que é no Ocidente e aqui em Portugal, e, portanto, é normal que queiram mais poder. E, portanto, é isso que está a ser, no fundo, é isso que está a ser negociado. E eu entendo todas estas proclamações como um processo negocial. Mas penso que a composição do novo governo de Moçambique também dá um sinal de confiança em quem quer investir em Moçambique. De estabilidade, mantendo alguns ministros. Não é só isso, mas, enfim, mantém 2 ministros, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro das recursos minerais e energia, e reforçando essa pasta. Por outro lado, assume o cargo de Ministro da Economia e das Finanças, que é um ministério que passou, que foi fundido, porque as pastas estavam separadas, mas, portanto, passa a haver um Ministro da Economia e Finanças com bastante poder, que é, na prática, o número 2 do Governo, a seguir ao Primeiro-Ministro, e que é uma pessoa que era o governador do Banco Central de Moçambique. O próprio Primeiro-Ministro é uma pessoa que vem, digamos, de fora neste sentido. Tinha já sido Ministro da Agricultura durante a presidência de Joaquim Chissano, mas posteriormente foi governador da Zambésia, foi embaixador na Indonésia e na Índia e na Tailândia, julgo. Digamos que não estava muito envolvido, aliás, foi ministro só nos anos 90, portanto estava há muito tempo afastado dessas coisas. É, digamos, uma lufada de ar fresco, se quiser. É um sinal de abertura e de diferença relativamente aos últimos governos.
A entrada de pessoas para ministros, para algumas pastas e para vice-ministros, o equivalente ao nosso secretário de Estado, pessoas com uma forte componente técnica, por exemplo, um economista-chefe do BIM, que é o banco associado ao BCP em Moçambique, que entra para vice-ministro, várias outras pessoas. Portanto, digamos que há um governo que tem uma composição mais heterogénea, não tão marcadamente frelimista, se quiser, mas com o reforço da capacidade técnica e da experiência, e eu penso que isso é também um sinal, o que combinado com o discurso que o Presidente Nyusi fez, é um sinal de que o Governo está fortemente apostado em que haja mais investimento estrangeiro e que as regras possam ser cumpridas de outra forma. Aliás, o Presidente, uma das tónicas que pôs no discurso, que eu acho que é interessante, é a necessidade de haver mais rigor e menos despesismo naquilo que é as políticas públicas. E eu penso que isso é um elemento que é importante para os próprios agentes económicos investirem. Evidentemente que há constrangimentos. E já lá vamos aos constrangimentos. Temos agora que fazer um curto intervalo. Voltamos já a seguir. Até já. Bem-vindo de volta à Comissão Executiva. Hoje falamos dos riscos e oportunidades para as empresas portuguesas em Moçambique. Manuel Alegria, Portugal é o terceiro maior investidor em Moçambique, a seguir à África do Sul e à China. Há condições para que o investimento português seja reforçado ou o processo ainda é um pouco difícil? Há entraves, há burocracias? A sua pergunta tem toda a oportunidade, embora eu não tenha ouvido aqui até agora falar num risco que eu considero que é um risco fundamental para termos em conta. É que não é só Portugal que olha para Moçambique como um mercado potencialmente interessante. E temos que ter em conta que Moçambique tem uma relação muito estreita com a Commonwealth e, concretamente, com a África do Sul. Isso, para nós, é que é talvez o grande risco envolvido. É um facto que na tomada de posse do Presidente Nyusi não houve ninguém, enfim, fora integrado nesse grupo. Portanto, isso pode ter alguma relevância política, mas eu tenho a certeza que essa relação privilegiada que Moçambique dá aos países da Commonwealth pode constituir realmente uma situação com a qual Portugal tem que saber lidar, tanto do ponto de vista da economia diplomática, não é? Ou da diplomacia económica, se quisermos, quer quanto à nossa agressividade em termos de posicionamento no terreno. E é um facto que nós temos algumas vantagens, a cultura e a língua são fundamentais nas minhas relações com os países africanos de expressão portuguesa. Eu vejo que mesmo os chineses que refere nunca serão uma alternativa. Os chineses só têm a capital, não é? Mas os chineses não deixam nada no terreno, nem deixam formação, nem deixam sementes de desenvolvimento, não. Vão, é toque e foge, não é? E, portanto, isso... Agora, a África do Sul é um parceiro extremamente poderoso com o qual Moçambique tem uma relação muito próxima, não é? E, portanto, dizia bem... E natural, uma vez que sim, é natural, pois, e a África do Sul realmente é um dos grandes poderes da África Sul, da África sul-africana, da zona sul do continente. E eu aí acho que realmente os nossos exportadores têm que ser imaginativos, mais uma vez, e portanto, o Samuel falou em alguns investimentos importantes que Portugal tem desenvolvido. Moçambique tem uma total carência de infraestruturas, nós temos um conhecimento do terreno que nos pode ser muito útil, mas temos que contar com esses gigantes, não é? Que não nos vão, com certeza, facilitar a vida. Samuel, não sei se como advogado lida com Moçambique, qual é a sua experiência neste campo, mas é fácil, é difícil, é complicado fazer negócios em Moçambique? Bom, a situação tem vindo a melhorar? Eu, de facto, trabalho, o escritório trabalha amplamente com Moçambique há muitos anos. E eu gostaria, em relação até a alguns comentários que foram aqui, gostaria de fazer, e também já responderei às suas questões, e que importa ter em conta. Primeiro aspecto, nós não podemos... Primeiro, Portugal tem de colocar, e mesmo os seus investidores, a sua comunidade, do ponto de vista político, nós temos de nos colocar num plano de igualdade com Moçambique e esquecer traumas passados, que eu creio que na maior parte dos casos estará ultrapassado, mas algumas tendências
resquícios neocoloniais. Estamos a falar perante um país independente e é importante que isso seja claro para todas as pessoas que vão investir, seja em Moçambique, seja em Angola, seja em qualquer outro país. Segundo, que o custo de vida e o custo de investimento em Moçambique tem crescido e tem aumentado nos últimos anos. A ideia de que será um país muitíssimo mais barato do que, por exemplo, Angola, que é sempre uma comparação, já não é tão verdade quanto foi há uns anos atrás. Ainda assim, embora os requisitos para o investimento estrangeiro em Moçambique sejam claramente diferentes e mais flexíveis e menos onerosos do que, por exemplo, comparando com Angola. Um aspecto que qualquer investidor tem de ter em conta é o reforço, isso também acabou por ser de alguma forma também entre linhas mencionado no discurso do Presidente Mada de Posse, que é o reforço, no fundo, daquilo que nós costumamos chamar tecnicamente o local content, ou seja, a percentagem de empregabilidade moçambicana em todos os projetos e a necessidade de recorrer a recursos. Aliás, existem cotas relativamente a trabalhadores estrangeiros que podem ser utilizados por empresas, sendo que importa ter em conta que para trabalhar em Moçambique de uma forma legal e regular, para além da questão do visto, é preciso ter um contrato de trabalho com uma entidade local. Mas há cotas que obrigam a empregar a mão de obra local. Há cotas em função da dimensão do investimento, em função da tipologia da empresa e também alguns setores têm, depois, enfim, por exemplo, o regime petrolífero tem cotas diferentes, até porque tem acordos de concessão. Um aspecto que é particularmente relevante para nós, do ponto de vista do investimento, tem a ver com a legislação. A legislação moçambicana é muito semelhante à legislação portuguesa. E, do ponto de vista técnico, se eu, por exemplo, a comparar com a legislação, por exemplo, angolana, é incomensuravelmente mais fácil de aplicar e mais clean para um investidor estrangeiro. Ainda assim, importa ter em conta também uma crescente agressividade por parte das autoridades fiscais. Não diria que, obviamente, não para uma PME exportadora, um pequeno ou médio, até porque o tecido empresarial moçambicano tem algumas debilidades. Aliás, uma das questões que importa ultrapassar e que tem sido sempre colocada à tónica nos últimos anos é de que existe uma enorme discrepância entre aquilo que são os megaprojetos em alguns setores e aquilo que é a realidade do resto da economia moçambicana, sendo que importa ter em conta que ainda hoje em dia cerca de apenas 20% da população vive em centros urbanos e que a agricultura continua a ser o setor com maior peso na economia moçambicana e, portanto, isto diz muito do país que nós estamos a ver. E em relação àquilo que o Manel estava a referir, relativamente ao peso da África do Sul, eu acho que Portugal tem desperdiçado nos últimos anos, nomeadamente em termos daquilo que seria influência política e, de alguma forma, até que é na questão da formação de quadros. Tem havido um desinvestimento de Portugal nessa área, devido também às nossas restrições orçamentais, mas, por exemplo, e olhando para aquilo que foi, olhando só para um aspecto, no último ano e meio, 2 anos, tem estado em curso uma profunda reforma do quadro legal, nomeadamente todo o setor energético, mineiro e do setor petrolífero, quer do seu regime legal, quer do regime fiscal. E não foi Portugal. Não, uma alteração. Foi aprovada uma nova lei de tributação do setor petrolífero, uma nova lei do setor petrolífero também, uma nova lei relativamente ao setor mineiro. Portanto, foram aprovados um quadro legislativo completamente distinto do anterior e no qual Portugal não riscou rigorosamente praticamente nada. Ou seja, quem auxiliou, ou seja, os técnicos e o governo moçambicano foi auxiliado por técnicos estrangeiros, porque não havia suficiente conhecimento e Portugal não teve praticamente influência do ponto de vista político nessa área. Ora, nós continuamos a ter, se eu não me engano, também uma grande empresa portuguesa que tem interesses nesse mesmo setor e será esse mesmo setor também que vai alavancar outros setores da economia em Moçambique. E, portanto, parecer-me normal que, do ponto de vista estratégico, que nós nos conseguíssemos posicionar também, não apenas numa defesa dos nossos interesses, como é evidente, mas numa lógica de cooperação. Em termos da formação. Há aí falhas de diplomacia económica? Não é de diplomacia, a falta é de visão, porque Portugal não tem, em relação a estes países,
mais do que proclamar e fazer umas grandes viagens com 40 ou 50 empresários que vão anualmente ou bianualmente vão a estes países, que são potenciais destinos das nossas empresas e que poderão ter uma importância na internacionalização da nossa economia, importa é o que se passa no dia-a-dia, em coisas mais pequeninas, na formação dos quadros, qual é a influência que nós temos relativamente a determinados... E na legislação, conforme disse também. Na legislação, na forma como ela é aplicada, na forma como é ou não é visionada, e, portanto, isto passa por uma influência cultural e, do ponto de vista até legislativo, porque, repare, nós temos uma enorme vantagem. Quando Moçambique tem feito até agora, por exemplo, quando eu olho para o sistema fiscal moçambicano, o sistema fiscal moçambicano é uma cópia do sistema fiscal português. Portanto, seria natural que houvesse uma maior cooperação nessa área. Seria normal que nós tivéssemos uma influência muito significativa, muito importante até pelas questões da língua, pelas proximidades culturais que temos entre os dois países. Seria normal que Portugal apostasse, sendo um país com tantas fragilidades ao nível de recurso e de formação e de qualificação dos seus recursos, era normal que Portugal, em vez de desinvestir, como fez nos últimos anos, tivesse reforçado a aposta em termos de cooperação bilateral com Moçambique na formação de quadros. João Caiado Guerreiro, concorda com esta análise? Portugal deveria ser mais influente eu acho nesse que campo? Portugal, em várias áreas, aproveita pouco os 500 anos do Império, a língua que ficou por vários países, etc, etc. E se calhar o país dos grandes países em que aproveita menos é Moçambique, porque Moçambique esteve sempre mais longe, que é, geograficamente, sobretudo há umas centenas de anos atrás, e se calhar até há 30 ou 40 anos, havia um triângulo típico que era Portugal, Angola, Brasil. Depois os outros países um bocadinho mais pequeninos, São Tomé e Cabo Verde, os outros que falavam português ou que eram colónias, e Moçambique ficava de facto muito mais longe. Na época dos aviões isso já não se justifica, mas Moçambique foi sempre assim um bocadinho mais fora, daí também a proximidade com o Commonwealth, mas o Commonwealth é um clube que não é especialmente diferente da CPLP, não é muito mais articulado que a CPLP, até porque os seus 80 e tal membros depois parece quase a ONU. E Portugal podia fazer mais. Uma área onde se tem feito bem é ao nível das faculdades de Direito. A Faculdade de Direito de Lisboa, o que a Nova também tem feito, e a de Coimbra também têm feito um esforço de relação, quer em Angola, quer com o Brasil, quer com Moçambique, e de cooperação e de formação. Mas as outras universidades podiam seguir o exemplo e fazer mais. Não sei se fazem ou se não. Mas é uma área importante, porque são as áreas onde nós beneficiamos de ter uma língua comum, não é? Para não corrermos o risco depois, como dizia o George Bernard Shaw, dos Estados Unidos e da Inglaterra, que é dois países divididos por uma língua comum. Porque a língua comum dá-nos uma proximidade, mas também nos dá uma falsa proximidade. E se não fizermos mais e não fizermos constantemente um esforço de aproximação e de relação, essas coisas perdem-se, não é? Quer dizer, falar uma língua não é o suficiente. A África do Sul está mesmo ali ao lado e é um competidor estratégico. O que eu acho é que em Moçambique, à medida que o país cresce e tem crescido sistematicamente, embora de uma base muito baixa, e tem agora alguns grandes projetos e se torna mais atraente, as oportunidades aumentam, mas a concorrência também aumenta, não é? A economia moçambicana vai se tornando maior, mais atrativa para mais empresas e para mais exportadores e, portanto, o nível com que é preciso trabalhar é mais elevado. E aqui, de facto, o Estado português é gigantesco, tem recursos absolutamente colossais, custa-nos quase 80 bilhões por ano, bem pode fazer um bocadinho mais, porque, de facto, muitas vezes em áreas como a cooperação perdemos um bocadinho, não é? Se temos tantas instituições, nomeadamente as universidades, que são públicas e que podem fazer um trabalho importante, acho que em todas essas áreas há um trabalho muito importante que se pode fazer. E estas iniciativas constantes da União Europeia, nós temos que ter algum cuidado, porque a União Europeia puxa-nos muito para dentro da própria União e é importante para nós, mas nós não nos podemos esquecer que talvez só como a Inglaterra ou Espanha na União Europeia temos relações fortíssimas fora da própria União Europeia, com o Brasil, com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde, com São Tomé, relações que temos que potenciar todos os dias, não é? Porque as relações também morrem se as pessoas não se mantêm em contato. Miguel Félix António, há incentivos ao investimento desse ponto de vista e numa ótica muito mais prática para as empresas
qual é o quadro nesse campo? Deixe-me só dar aqui, para enquadrar também o que se esteve aqui a dizer, nós temos 2.700 empresas portuguesas a operar em Moçambique, a maior parte das quais são pequenas e médias empresas, a operar em Moçambique, portanto, a fazer negócios em Moçambique. Está a falar de empresas que exportam? Pode não ser exportação, podem estar lá, não é? Podem estar lá diretamente, sem estar a exportar. Mas, portanto, são 2.700 empresas que operam, que fazem negócios em Moçambique. E, portanto, que estarão lá, não é? Serão muito poucas. Sim, porque as exportadoras, segundo os dados da ICEPS, já ultrapassam as 3.000 e têm vindo a crescer bastante desde 2009. Este era o último, que estão no terreno, quer dizer, que estão instaladas em Moçambique a fazer negócios em Moçambique. Depois, para termos também aqui a ideia, o CPI, que é o Centro de Promoção do Investimento Estrangeiro em Moçambique, diz que até outubro do ano passado, 2014, foram aprovados 137 projetos de investimento internacional, no valor de 1,3 bilhões de dólares, em que 575 milhões são nacionais, portanto foram investimentos feitos por nacionais, e 533 milhões, portanto um bocadinho menos de metade, estrangeiros. Destes 533 milhões de euros, portanto nos 3 primeiros trimestres de 2014, a África do Sul representa 53%. Com 317 milhões. A seguir vêm as Maurícias, com 76 milhões. Depois vem Portugal, com 46 milhões. Enfim, e depois vem Macau, com 27, que é uma coisa curiosa. E depois a China, com 20, enfim, depois para baixo. Mas isto para dizer, portanto, que Portugal... Estes países têm uma explicação. É por questões estritamente fiscais, porque existem acordos de dupla tributação com os Maurícios e com Macau. Mas isto para dizer que, de facto, a influência da África do Sul é grande relativamente a Portugal, não é? Quer dizer, quando analisamos estes números, é quase 10 vezes mais os projetos que foram aprovados pelo CPI de investimento estrangeiro direto em Moçambique. De qualquer forma, eu penso que Portugal tem hoje, e eu que não sou um adepto, e portanto eu não sou um adepto que as coisas tenham que ser todas feitas pelos Estados. Os Estados têm que criar as condições, mas quem tem que investir e correr o risco são os empresários. E é fundamentalmente neles que se vai basear o investimento que haja que ser feito. Não vai ser, do meu ponto de vista, não serão os Estados a fazer esse investimento, têm que criar as condições. Eu penso que existem já bastantes condições, nós sentimos isso, até na Câmara de Comércio de Portugal-Moçambique, muitos pedidos de informações, de empresas que querem ir, pequenas empresas, de facto, como grandes também. Em que setores é que poderá haver mais oportunidades? Em todos os setores, eu acho que em todos os setores neste momento, repare, estes grandes projetos no norte do carvão e no centro, na área do carvão e do gás, implicam, pelos investimentos que vão ser feitos por grandes empresas, pela necessidade que têm de fazer expatriamentos, embora sabemos que as cotas são um constrangimento aos expatriamentos, e eu compreendo, nós também em Portugal, se calhar, se estivéssemos numa situação em que necessitássemos de um investimento massivo como Moçambique necessita, também não gostaríamos que toda a gente, que os investidores trouxessem nacionais dos seus países e não utilizassem a mão de obra. Nem lhes permitimos. Nem lhes permitimos. E não permitimos. Portanto, mas estou a dizer, portanto, é normal que em Moçambique... Fora da União Europeia não permitimos. É normal que em Moçambique haja estas cotas, evidentemente que poderiam não ser tão restritivas, porque são hoje, de alguma forma, bastante restritivas, mas isso implica que as empresas têm que ir numa perspectiva de médio e longo prazo, de se estabelecerem, de darem formação aos seus quadros, recortando mão de obra do local, porque só assim é que há uma relação mais forte também e o país os acolherá também de uma forma melhor. Esta coisa as empresas portuguesas podem beneficiar destes grandes projetos, nomeadamente na área da energia? Qualquer empresa em qualquer setor, eu acho que podem beneficiar, porque o facto de irem pessoas que precisam de se instalar, portanto, se precisam de se instalar, é preciso que haja casas. Para isso, é preciso que se construam edifícios. Portanto, o negócio da construção e do imobiliário tem aqui margem de crescimento grande. Na área dos setores, dos equipamentos e das máquinas agrícolas e industriais. Não é? Aliás, as nossas exportações para Moçambique são sobretudo de máquinas e aparelhos, materiais de construção, veículos. Automóveis, as pessoas, cada vez haverá mais, há mais gente com poder de compra, portanto é normal que as pessoas queiram ter acesso a automóveis. Portanto, tudo o que na área das infraestruturas, repare, Moçambique tem hoje pela frente um crescimento e um potencial que eu acho que em todos os setores, de fornecimento de bens, de todo tipo de bens,
que abrem um espaço enorme às empresas portuguesas. Agora, eu penso que as empresas têm que ir, como digo, nesta base de uma permanência mais a longo prazo. Mais longo prazo. Quer dizer, não podem ir do toca e foge, de ir e de rapidamente conseguir um retorno muito elevado. Tem que ir de forma estruturada. Tem que ir de forma estruturada. Tem de conhecer o país, claro. Tem de Tem conhecer que as condições legais. coisas. Não pode ser um hábito que nós, por vezes, em algum setor, e peço desculpa ter interrompido, claro. em alguns, e que notamos em alguma parte do nosso tecido empresarial, que é a lógica, agora temos ali uma oportunidade. Claro. Temos ali uma oportunidade e então faz um investimento mínimo, mas que depois se espera um determinado retorno, sem se conhecer as condições legais, as condições operacionais, sem ter um plano estratégico e em termos de médio e longo prazo. Nós não podemos ter esta visão. Para se fazer um investimento, seja onde for, há sempre um risco associado. A África tem um risco maior e é preciso conhecer o país e a forma como se vai estruturar esse investimento. Porque há condições em termos de, como foi referido, é preciso apresentar um projeto de investimento, há restrições em termos de contratação de pessoas e depois... Mas há incentivos ao investimento também? Há incentivos ao investimento em Moçambique por parte de empresas portuguesas, que está a ser desenvolvido pela Sofide e que tem um fundo específico para isso, que é o Investimos, e que penso que está a fazer um trabalho ótimo. É preciso que haja projetos, é preciso que as pessoas apresentem projetos estruturados, como disse, porque sem isso depois também não... Agora, estes fundos e a Sofide, através destes fundos, funciona como alternativa ao financiamento bancário, funciona, em alguns casos, como um figurino de capital de risco. E eu penso que isso também é bom para os investidores portugueses, que muitas vezes não estão muito habituados a estas modalidades distintas daquilo que é o tradicional financiamento bancário. Mas eu penso que as empresas, mesmo aqui em Portugal, têm que se mobilizar para outro tipo de financiamentos, porque senão ficam muito agarradas a um estímulo que, evidentemente, depois tem custos complicados. Para terminar, Manuel Alegria, as perspectivas económicas para os próximos anos são muito boas. Sim, Moçambique vai continuar a crescer acima de 7% Moçambique está nos claramente próximos anos. acima daquilo que são, enfim, os números usuais, está a crescer 8,1% de acordo com o Banco Mundial, que será 8,4%. Como já se Portanto, referiu, eu penso que nesse aspecto isso consolida a nossa posição de que é um destino muito interessante. Mas eu gostava também de referir uma questão, porque já tive essa experiência, muito rapidamente. eu tive essa possibilidade de conhecer bem Moçambique, de trabalhar muito com Moçambique, que é também alguma tentação de proteção interna. Isso acontece também em alguns setores de atividade, portanto, quando a economia está a crescer, estes países têm uma tentação muito grande, que é de criar legislação que proteja as suas próprias empresas, ou seja, torna mais difícil que os investidores externos acedam em plena liberdade a qualquer atividade. Por exemplo, a construção civil, que é um setor que, aliás, o Miguel falou aqui há pouco, aí há uma questão de 2 a 3 anos, foi exigida também um alvará, uma semelhança com o que existe, que era uma situação que não acontecia antes, porque o alvará da empresa internacional era reconhecido, mas não. Isso criou, portanto, um primeiro obstáculo, e esta tentação de se criarem obstáculos para proteger internamente a economia moçambicana, que aliás é uma tentação generalizada nestes países, é uma questão que aumenta o risco e que os investidores têm que ter em atenção. E Moçambique poderá tornar-se mesmo um dos grandes produtores mundiais de gás natural? Exatamente, porque Moçambique, enfim, de acordo com algumas estimativas que têm sido produzidas, depois do Qatar será provavelmente, dentro de algumas décadas, o segundo maior produtor de gás natural, não é? E daí aquele projeto enorme que o Samuel há pouco referiu, de transformar tanto o gás em gás liquefeito, que é mais fácil de transportar. Não é? Agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva, que fica por aqui. Estaremos de volta amanhã com mais um tema em análise.